Políticos e banqueiros fazem suas negociatas e quem paga o pato? No caso, o produtor rural, a produtora rural? Será que é isso mesmo? Quer saber o que a história do Banco Master, do Fundo Garantidor de Crédito e toda essa história que está na mídia está impactando o produtor rural e a produtora rural e o crédito rural? Fica comigo até o final, que eu vou fazer uma análise de tudo isso para você entender que, de fato, isso pode encarecer e dificultar o crédito rural daqui para frente. Então, Banco Central quer encarecer, dificultar e diminuir crédito rural ao produtor rural. Como isso está acontecendo? Vamos lá? Nos últimos dias surgiram matérias falando em depósitos compulsórios, estabilidade do sistema financeiro e até possíveis impactos no crédito rural. Muitas matérias trataram desse assunto, eu acompanhei tudo e decidi. O produtor e a produtora rural e quem gosta de agronegócio precisa ficar por dentro desse assunto. Pode ser que em algum momento a gente tenha que explicar alguns conceitos, mas no final você vai entender o que está acontecendo e o que tem a ver com o Banco Master e o Fundo Garantidor de Crédito. Do que se trata e por que isso impacta a sua vida, produtor e produtora rural? Você vai mesmo pagar essa conta? O que está em discussão? Alteração no sistema financeiro brasileiro para ajustes nos mecanismos de liquidez. Guarde essa palavra, liquidez. Essas alterações podem incluir um uso ou redesenho das regras dos depósitos compulsórios. Depósitos compulsórios, guarde esse conceito também. Os bancos são obrigados a manter no Banco Central depósitos que não podem ser usados diretamente para crédito. Essa obrigação se denomina compulsória. É aquela obrigação que o banco não tem alternativa. Ou ele cumpre ou ele não opera. Por isso que é compulsório, tá? Momento atual, por que esse debate está na mesa? O país atravessa um momento de volatilidade de crédito, o que já pressiona a oferta e condições de crédito normalmente, especialmente no crédito rural, particularmente para a agricultura familiar e pequenos e médios produtores. A inadimplência, a dificuldade, os juros, tudo isso que a gente já analisou e que você, que é produtor rural, sabe que está acontecendo. Mas temos um complicador, caso o Banco Master e suas repercussões trazendo tensão acima da média ao sistema financeiro nacional. Está, de fato, Faria Lima, sistema financeiro, Banco Central, todo mundo está alarmado com essa história desse moço, o Vorcaro, que trouxe essa hecatombe ao nosso sistema financeiro. O que isso está trazendo de lição e o que vai acontecer daqui para frente, né? Preocupação central para o agronegócio. A depender de como forem feitos esses ajustes, o efeito é tornar recursos mais escassos ou menos competitivos. Com isso, podemos enfrentar uma redução e um encarecimento do crédito rural, afetando custeio, investimento e comercialização. Tudo que o setor não precisava nesse momento. Não se pode deixar de enfatizar, o crédito rural é ferramenta de política pública essencial para a produção, abastecimento e segurança alimentar, e qualquer alteração na sua estrutura e disciplina impacta todo o sistema. Impacta a gôndola do supermercado, o tanque do combustível, a inflação, tudo que gira na economia. Falou de impacto na comida, temos impacto no país inteiro. Esse é o debate que se avizinha. Vamos entender como tudo isso funciona. Eu quero trazer para você e você vai ficar craque nesse assunto no final desse vídeo, então fica comigo até o final, tá? Já deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a produzir conteúdos para vocês. Não vai esquecer de se inscrever no canal, hein? Às vezes você vê o vídeo e não se inscreve no canal. Se inscreva aí para receber nossos conteúdos, ativa o sininho para receber aí cada vez que a gente publicar. Geralmente às quartas e sextas, esse quadro Seu Direito no Agro vai ao ar às 8 horas da noite. Então, trazendo aqui as fontes de dados e as referências que nós buscamos aqui para fazer esse vídeo, rapidamente, como você já está acostumado, os nossos conteúdos são indexados por várias fontes confiáveis de informações e dados. Por onde tudo começa? Pelos empréstimos compulsórios. Por isso que eu te falei, guarda esse conceito, porque você vai precisar saber do que se trata. Mas o que eles são? Compulsório é uma parte do dinheiro dos bancos que fica travada no Banco Central. Ele existe para dar estabilidade ao sistema, evitar excessos e segurar crises. Não é dinheiro do agro, não é imposto novo. É um instrumento de controle de risco. Então o que acontece? Sempre que os bancos vão operar, para garantir
a liquidez, que eles vão honrar seus compromissos, porque na verdade um banco opera pegando dinheiro próprio, captando dinheiro nosso, né, das nossas aplicações e emprestando. Né? Então ele precisa ter uma estabilidade, ele precisa ter garantias de que ele vai, de fato, honrar os seus compromissos. E para que isso aconteça, existe um regramento que uma parte desse dinheiro tem que ficar compulsoriamente, obrigatoriamente, depositado no Banco Central à disposição das autoridades para garantir a liquidez do banco. Basicamente é isso. Não vamos nos estender mais, porque aí são questões muito técnicas, técnico-jurídica, técnico-financeira, e aí não vem ao caso para esse objetivo, tá? O trade-off, o ajuste, né? A troca. Se alguém ganha, outro tem que perder, o mercado se assusta e ele começa a se mexer. Toda vez que o sistema financeiro busca mais estabilidade, surge um efeito colateral. O crédito tende a ficar mais caro e mais seletivo. É o clássico trade-off, segurança de um lado, custo do outro. Então, se está mais arriscado emprestar dinheiro, o banco eleva a taxa de juros e dificulta o acesso ao crédito. Tem mais travas, tem mais exigências, e você, produtor, produtora rural, ou você, pessoa física, pessoa jurídica, que vai tomar um empréstimo, sente que está mais caro, sente que está mais difícil. Esse é o sistema de trade-off. As coisas estão incertas, eu vou ter segurança e não vou perder dinheiro, vou endurecer as regras. O contexto recente. Casos recentes de liquidação bancária e investigações de fraude pressionaram mecanismos de proteção, como o Fundo Garantidor de Crédito. O caso do Banco Master é o atual, né? Já tivemos o Banco Opportunity, nós já tivemos outros bancos aí que vieram à liquidação na história brasileira. O atual, que é essa hecatombe que está atingindo Brasília, tem política envolvida, estão falando de ministro do Supremo, enfim. Não vem ao caso porque nós não temos acesso às investigações, mas é o caso da vez. A partir disso, o mercado começou a discutir alternativas de reforço de liquidez, inclusive o papel dos compulsórios. É por isso que o Banco Master é o pivô, é o acelerador dessa discussão que está sobre a mesa. Mas o que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito? Você que acompanha a mídia, que vê jornal, que acompanha as notícias, por qualquer portal, deve estar vendo aí que, olha, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, já desembolsou não sei quantos bilhões para remunerar investidores do Banco Master que tiveram prejuízo, né? Então, o que é isso, né? É um sistema um seguro do sistema bancário, né? Criado para proteger o dinheiro do cliente e evita pânico e efeito dominó no sistema financeiro. Se não houvesse um fundo garantidor de crédito, sempre que ocorresse uma situação com um banco como esse, a população, os poupadores, quem tem dinheiro em banco, poderia entrar em pânico e decidir tirar todo o seu dinheiro de uma vez do sistema financeiro e ele pode colapsar. Então, para que isso não aconteça, existe esse fundo garantidor. Então, todo mundo que tem, como você vai ver as regras aqui, um dinheiro lá, ele é garantido. Você aplicou no CDB, na caderneta de poupança, aqui também vamos trazer quais são as operações garantidas e quais não são, você tem essa garantia. Isso dá estabilidade ao sistema, é uma regra, é uma trava para garantia de estabilidade. É uma entidade privada mantida pelos próprios bancos, então os bancos é que colocam esse dinheiro para garantir a estabilidade, criada para proteger depositantes e investidores em caso de quebra ou liquidação de instituições financeiras. Então esse é o Fundo Garantidor de Crédito. Como ele funciona? Ele garante até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Então, cada instituição que você tiver até 250 mil aplicado, no caso de liquidação, o FGC vai te devolver o dinheiro. Existe o limite global de 1 milhão a cada 4 anos por pessoa, né, para uso desse recebimento. Quando um banco quebra, o FGC paga diretamente os clientes elegíveis dentro desses limites. E o dinheiro do FGC vem de contribuições periódicas dos bancos e não do Tesouro, como eu disse. Produtos cobertos pelo Fundo Garantidor. A cobertura vale para os seguintes produtos do sistema. Depósitos à vista em conta corrente, depósito de conta poupança, depósitos a prazo incluídos CDB e RDB, certificado de depósito bancário, recibo de depósito bancário, letra de crédito imobiliária, letra de crédito do agronegócio, letra hipotecária, letra de câmbio e o DPG, depósito a prazo com garantia especial, quando vigente dentro das regras específicas. O que não entra? Fundo de investimento, inclusive renda fixa, ações, debêntures, CRI e CRA, que são os certificados recebíveis do agronegócio e imobiliários, previdência privada, letras financeiras e produtos de cooperativas não vinculadas ao FGC. Mas atenção, não existe hoje decisão oficial do Banco Central ou da FEBRABAN ligando isso diretamente ao crédito rural. O que eu estou trazendo aqui?
Se mexerem nos compulsórios por conta da situação dos bancos para dar mais estabilidade ao sistema, vai impactar o crédito rural. A meu sentir, vai ter alteração nas regras. Vão tentar dar mais transparência e endurecer algumas regras. Porque ficou claro e evidente que algumas regras estavam frouxas demais ou não foram observadas, ou não teve fiscalização, ou teve vista grossa, ou teve conchavo, ou teve esquema que fez com que esse banco do nada aparecesse e deixasse esse rastro de destruição, né? Um banco de um rapaz que saiu lá de Minas Gerais, montou um banco, comprou um banco quebrado, montou um banco, foi para Brasília, fez amizade com um monte de político e deixou esse rastro de destruição no sistema financeiro. Então é muito evidente e muito fácil de se antever que alguma coisa vai acontecer. E mexer no compulsório é mexer no crédito rural. Mas por quê? Onde o agro pode sentir? Por que eu estou falando sobre compulsório, FGC e tudo mais? Se esse tipo de debate evoluir no futuro, o agro tende a sentir primeiro fora do crédito subsidiado, no crédito livre. Capital de giro, CPR privada, barter financiado por bancos, fornecedores e revendas. Por quê? É o lance do trade-off. Olha, vai mexer nisso daqui, tá difícil, tem essa volatilidade, tem inadimplência, eu vou ficar ainda mais resistente, mais resiliente e mais seguro para emprestar dinheiro. As análises vão ser mais difíceis, né? Como os compulsórios financiam o agronegócio na prática, né? Então nós temos o sistema de trade-off, que fica mais difícil por mercado, e a questão dos compulsórios no agro. Como isso funciona? Os depósitos compulsórios não financiam diretamente o agronegócio, mas financiam indiretamente por meio de exigibilidades legais impostas aos bancos. Quais são essas exigibilidades? Em 4 linhas aqui. Os bancos captam recursos, depósito, CDB, poupança, dinheiro nosso que está lá, do contribuinte, da pessoa física, da pessoa jurídica que tem dinheiro aplicado em banco. Parte desses recursos é recolhida ao Banco Central como compulsório. Então o banco pega lá, do 100% do dinheiro, ele manda X% compulsoriamente para o Banco Central para garantir a liquidez, como eu disse. O Banco Central autoriza que uma parcela do compulsório seja liberada ou compensada, né, na conta ali de débito e crédito, se o banco direcionar crédito para finalidades específicas como crédito rural, letra de crédito do agronegócio, programas oficiais do Plano Safra. Então o dinheiro dos compulsórios é destravado, é liberado uma parte para que o banco opere com aquela grana que de repente ia ficar travada, ia ficar parado, desde que ele financie o agronegócio brasileiro, Plano Safra e esses instrumentos que estão aqui. O banco não empresta ao produtor rural, o banco então empresta para o produtor rural fazer seus custeios, investimentos e a comercialização. Por isso que se mexer no compulsório para travar, aumentar ou mudar a regra, isso impacta diretamente o produtor rural, as linhas de crédito do produto rural. Ou seja, o banco só recupera a parte do dinheiro travado no compulsório se emprestar para o agro. É obrigatório, está lá no regramento, eu libero essa grana, você empresta para o agro e fomenta a política nacional de crédito rural. Por isso que eu disse lá, é uma política pública. Para exercício e fazer a política pública chegar até a ponta, que é o empréstimo, existem esses mecanismos. Por que isso importa? Isso barateia o crédito rural direcionado, porque o banco usa dinheiro que já estava travado, aceita taxas menores do que no crédito livre. Óbvio, o dinheiro ia estar parado, ele não ia poder usar. Então o governo vem e fala assim, eu te libero esse dinheiro, você empresta para o agro. Só que você vai praticar uma taxa de juro menor, para que o produtor rural tenha lá a benesse de ter um juro menor do que o mercado. E o banco aceita, porque ele não ia ganhar nada nesse dinheiro. Então ele aceita tomar um juro menor até do que propriamente a Selic. É por isso que funciona dessa forma, entende? Sempre ficou aquela situação assim, mas por que o banco empresta um dinheiro para o agro mais barato do que a taxa básica de juro? Se hoje a Selic é 15, o banco está emprestando a 10, a 8, a 6, a 12, ele está perdendo? Na verdade, ele não está perdendo, porque era um dinheiro que ia estar parado e ele está emprestando e ganhando algum juro, desde que ele atenda às regras do governo. E é por isso que o crédito rural costuma ter juros menores, prazos mais longos e regras específicas. Agora você entendeu o que compulsório, fundo garantidor de crédito, regramento, tem a ver com o dinheiro que chega aí para você na ponta quando você, produtora rural, vai pedir um financiamento. Ponto de atenção. Se aumentam os compulsórios sem flexibilização, sobra menos dinheiro livre para CPR privada, capital de giro e crédito fora do Plano Safra.
Por quê? Porque esse dinheiro já é um dinheiro que o banco empresta livremente. Se o sistema está mais instável, ele trava e fica mais difícil, como eu disse. Resultado, crédito não direcionado ao agro fica mais caro, mesmo que o crédito rural oficial continue existindo. Tem dinheiro, mas não chega a ser liberado. Grosso modo é isso. Então, meu amigo e minha amiga produtor, produtora rural, o compulsório não empresta ao agro, mas obriga o banco a emprestar ou pagar o preço de deixar o dinheiro parado. Então, nesse cenário, quem tem fluxo de caixa apertado, pouca governança e dívida mal estruturada, sofre antes. Então, aqui eu criei um quadro para você entender a questão de forma prática, né? O Pedro colocou aqui, o Pedro está comigo aqui, ele já está praticamente recuperado. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele rapidinho. Então, enquanto você dá uma olhada aqui nesse quadro que a gente colocou aqui, né? Que são os compulsórios, é um apanhado do que eu fiz aqui para você, se você quiser printar essa tela, gravar e tal, o Pedro vai fazer as honras da casa e vai dar um oi para vocês que ele tá com saudade também. E aí, pessoal, como vocês souberam, recentemente eu operei o meu nariz, mas estou recuperado, estou um pouco fanho, mas eu consigo falar. Gente, então rapidão, ocupar o tempinho de vocês por menos de um minuto, só para falar que nós somos um escritório criado e dedicado ao produtor rural, ao arrendatário, ao investidor do agronegócio. E aqui, além de serviços jurídicos, a gente também quer ensinar para você o jeito certo de se proteger nas suas dívidas, mesmo numa safra ruim. E para isso a gente te ensina a ter o seu custeio seguro. E aí você se torna cada vez mais um empresário rural qualificado para o mercado, beleza? Recado dado e, gente, tô melhor, hein? Graças a Deus. Tá melhor e mais bonito, né? Porque operou o nariz para ficar mais bonito, né? Mas que bom, o Pedro tá saudável, isso que importa, né? Sem ele nada disso acontece, é ele que organiza tudo isso daqui e a gente vem aqui falar para você. Então, como ele disse, né? A gente trouxe esse assunto que é importante você ficar atento com isso, mas a gente sempre tem o nosso objetivo aqui, que é te instruir, trazer para você, produtor, produtora rural, você que opera com agronegócio e gosta do tema e tá de alguma forma inserido com isso, é o fato de que não dá mais para o produtor ou quem opera com agronegócio operar e trabalhar sem ter a noção de que isso é uma empresa. A noção de que é uma empresa muito mais difícil do que qualquer uma. É a céu aberto, o clima, toda sorte, praga, choveu muito, choveu pouco, deu uma geada, um veranico. Agora nós estamos entrando, hoje é dia 4 de fevereiro, eu li na previsão do tempo que está entrando uma onda de calor gigantesca no sul do país, né? E choveu bastante, agora entra uma época de seca com muito calor, tá bem no meio de colheita de soja, enfim, né? Veja como isso impacta a sua vida. Então, como o produtor se protege, né? O Pedro vai trazer aqui para nós o slide de finalização, né? Como o produtor se protege? O produtor que atravessa esse cenário melhor é aquele que conhece seu custo efetivo total na ponta da linha, na ponta da agulha, na ponta do lápis, diversifica suas fontes de crédito, não fica refém só de uma fonte, né? Organiza fluxo de caixa e prazos, ou seja, encaixa o fluxo, faz a roda girar de uma forma mais coesa, mais assertiva, com mais previsão, com mais organização, e isso é botar a mão na massa mesmo, é aprender como é que você faz isso ali no computador, ali no teu livro, e não lá dentro da porteira, lá na roça, porque isso aí você já faz muito bem. E você pode, inclusive, colocar pessoas que sabem, às vezes, até melhor do que você para ver ali a planta e cuidar disso, né? Às vezes o teu funcionário da fazenda, que sente o cheiro da chuva de longe, que já sabe quando o vento vai mudar, que já sabe tudo isso, aquele conhecimento da terra mesmo, de repente você está dando pouco valor a essa pessoa que está lá, né? E fazendo esse trabalho. Valorize essa pessoa e gaste o seu tempo organizando o seu negócio de dentro para fora. Trata a gestão financeira como atividade estratégica e não burocrática. Deixa de lado aquele conceito que eu não gosto de papel, eu não gosto de ler, eu não quero saber disso daqui. Você precisa saber, você precisa querer. Tome a primeira decisão. Haja. É isso que eu preciso fazer? É isso que eu vou fazer. Segunda decisão, encare a verdade, a realidade. Não tem como fugir da verdade, é isso. Você gerencia a sua empresa rural através de toda a cadeia, do antes, do dentro e do fora da porteira. E nós queremos te ajudar
muito mais no antes da porteira e no fora da porteira, na comercialização, no final, no planejamento da próxima safra. E lá dentro da porteira, como você faz o registro dos seus documentos, como você executa seus contratos, como você faz tudo aquilo ali. Então, se você se interessa por esse assunto, entra aqui na nossa comunidade. Nós estamos em processo de preparação e em fevereiro, né, Pedro? Final de fevereiro, o nosso lançamento do nosso programa de transformação do produtor rural no empresário rural e o nosso método Roma, como ter uma safra mais segura através de documentos e como se reestruturar em caso de perdas, em caso de uma safra ruim. É isso que eu queria trazer para vocês. Esse foi mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro e eu deixei para dizer para você, seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal no final. Beleza? Muito obrigado, vejo você na próxima, fique com Deus, até logo.